Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos! Na nossa conversa de hoje, eu quero falar sobre as coisas que acontecem, né? Coisas aí que podem acontecer, na verdade, né? Nem sempre acontecem, mas elas podem acontecer. Depois que a gente faz uma magia natural com Hecate. Sabe essas magias aí que eu falo muito? Magia de corte, magia de blindagem psíquica, magia de afastamento de energias obsessoras, magia de proteção física e espiritual. Então, todas essas magias aí eu faço na energia de Hecate, né? Para os meus alunos, eu também ensino eles ali. Quem cultua Hecate pode trazer a força dessa deusa. Ai, Bru, eu quero fazer uma magia de afastamento de energias obsessoras, mas eu não cultuo a deusa Hecate. Você pode fazer o seu feitiço. Ensino, né, para os meus alunos todos os tutoriais ali, todos os feitiços, as receitas dos feitiços, como fazer esse feitiço eu ensino. Mas para quem cultua Hecate aí, para quem gosta, né, da parte de trazer a energia de deuses aí para ajudar no ritual, é muito interessante. E eu sempre falo sobre isso também, né? E se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Já se inscreve no canal para você não perder mais vista, né? Eu sempre tô postando conteúdos aqui sobre tarô e magia natural, autoconhecimento, a natureza de modo geral, né? A espiritualidade. Gosto muito de falar sobre a cultura pop também, sobre animais, sobre simbologia, sobre mitologia. Então, se você gosta, fique comigo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Mas, aqui, se você está começando agora a entrar no universo da magia natural, né? No universo místico, do misticismo aí, você precisa saber que existem duas formas de você cultuar, de você fazer, assim, de você trazer a magia natural para sua vida. Ou você vai fazer o seu feitiço, ou você vai pagar para alguém fazer para você, né? Hoje em dia sempre tivemos, mas hoje temos muitos profissionais aí que trabalham com a magia natural, eu sou uma dessas profissionais, né? Mas temos diversas pessoas que fazem feitiços aí de modo geral. E caso você não queira aprender a fazer para si próprio, caso você não queira fazer para você mesmo, aconselho você com certeza aí buscar um profissional. Não deixe de usar a magia natural ao seu favor, porque os feitiços são transformadores, de verdade. Só quem faz sabe, meus amores, só quem faz, né? Então, partindo do princípio aí de que, Bru, fiz uma magia natural, seja pra minha vida, seja você mesmo fazendo ou você contratando alguém. O que que pode acontecer depois disso? Fiz o meu feitiço ontem, né? O magista entregou o meu feitiço ontem. O que que pode acontecer daqui pra frente, né? Eu gosto de falar que existem estágios de atuação da magia. Então, assim, você fez um feitiço, primeiro vem a parte do reconhecimento. Então, ali você vai reconhecer algumas questões ali que você precisa reconhecer sobre o que está sendo trabalhado. Vão vir alguns insights, né? Então, o seu mental ali, ele é muito movimentado nesse primeiro momento, né? Depois, você vai começar a concluir algumas coisas. Quando você conclui algumas coisas, naturalmente você se coloca num lugar de fazer algo a respeito, caso seja preciso. Então, se você faz uma magia de corte e você percebe que, você precisa se afastar daquela pessoa, tipo assim, você tem que dar o basta nisso, porque enquanto você não der o basta, esse corte ele não vai acontecer. Então, é o momento em que você precisa tomar as decisões para que todas as influências que foram trabalhadas durante o rito, né, seja mentais, emocionais, espirituais ali, de modo geral, né, energético, as questões energéticas movimentadas, às vezes elas precisam de decisões suas para que elas sejam manifestadas no plano físico, para que, por exemplo, um corte de fato aconteça. Às vezes, esse corte, ele precisa partir de você.
sabe? Então, essa segunda parte, né, eu falo que depois do reconhecimento vem ali a conclusão, junto com muitas vezes a necessidade de ação, que é onde você faz ali as suas próprias escolhas, né? E aí depois sim você começa a ver ali alguns resultados físicos daquela magia que você fez, né? Então, se você fez uma magia de limpeza emocional, depois de uns dias, depois de uns meses, depende muito da situação, né? Magia, assim, as limpezas emocionais que eu faço, elas costumam, né, fazer efeito rápido, porém, às vezes o processo de reconhecimento daquela pessoa é um pouco arrastado, então ela vai perceber os efeitos da magia depois de meses. Como é que ela percebe os efeitos da magia? Se sentindo melhor. Se antes da magia ela sentia muito medo, agora ela vai ter mais coragem, ela não vai ficar vibrando ali no, oh meu Deus, mas e se, e se? Não, ela vai lá e vai fazer, né? Ela vai pensar, ela vai reconhecer, ela vai, né, mas ela vai fazer. Então, ela vai se sentir bem para fazer o movimento, né? Isso dando um exemplo aí do medo, né? E então eu gosto de falar que depois que a gente faz uma magia natural, a gente tem esses estágios de atuação desse feitiço. E dentro desses estágios de atuação dos feitiços, a gente pode presenciar algumas manifestações, né? Então, vocês podem sentir vontade de fazer coisas que antes vocês não tinham vontade. Vocês podem começar a perceber coisas que antes vocês não percebiam. Vocês podem começar a agir de maneiras que antes vocês não agiam, antes vocês não cogitavam. Isso pode ser natural ou isso pode ser de uma forma... Assim, natural é sempre, né? Mas pode ser de uma forma mais fluida ou uma forma mais ali consciente do que você está fazendo, né? E eu gosto muito de falar que quando a gente faz, pelo menos assim, eu percebo quando eu faço ritual pra mim e quando eu faço ritual para outras pessoas, né? Os meus alunos também percebem que muitas vezes, depois de uma magia, a gente começa a receber alguns sinais. Muitas vezes por música, muitas outras vezes por um filme que você gosta, mas que você nunca prestou atenção numa mensagem específica que aquele filme tem, e aí quando você faz essa magia, você fica com vontade de assistir esse filme, ou passa em algum lugar essa parte e você fala, nossa, e tal, e aquilo faz muito sentido pra você. Então é muito comum, né, que a gente receba sinais. Eu gosto de falar receba sinais, mas pode ser uma abertura de consciência, né, pode ser aí, né, enfim, né, chame como você quiser, mas eu chamo de receber sinais por músicas, né, por filmes, séries, livros, em geral, né, isso tende a aumentar, e caso já aconteça com você, né, caso não aconteça, você vai se perceber um pouco mais perceptível. Você vai ver que, opa, peraí, eu tô mais atento para essas coisas, né, vai fazer mais sentido quanto antes eu não percebia, né. Uma coisa também que costuma acontecer quando a gente tá fazendo uma magia com Hecate é você querer ficar um pouquinho mais introspectiva. A não ser que seja uma magia de transformação. Só que mesmo assim, uma magia de transformação, ela tem um período ali que você vai precisar ficar um pouquinho no off pra você entender tudo o que tá acontecendo, né? Porque Hecate, ela traz muita clareza, né? Um dos símbolos de Hecate é a tocha, né? E a gente fala que a gente acende a tocha pra gente ter mais clareza no escuro, né? Pra gente perceber mais ali algo que estava escuro demais e que você não estava conseguindo enxergar. Então, às vezes, pra gente ter essas percepções, a gente precisa ficar mais introspectivo. Então, a magia, ela naturalmente induz você ali a ficar um pouquinho mais introspectivo para que você se perceba, para que você conclua mais as coisas, né? Então, assim, às vezes podemos usar também a palavra reservado? Pode ser que sim, né? Mais introspectivo, eu acho que já vai ser de entendimento para muita gente aí, né? Outra coisa que costuma acontecer também, dependendo da magia com Hecate, você vai ter sintomas físicos, tá? Se você fizer uma magia de corte, você pode passar mal, você pode ficar muito cansado e precisar ali tirar um dia ou algumas horas de descanso.
Como eu falei, você pode sim passar mal, tá? Às vezes é dor de barriga, às vezes a pessoa ela vomita, né? Às vezes ela fica enjoada, às vezes ela pode não passar mal de fato, mas ela fica ali mais enjoada e tal. Então, esses sintomas físicos, dependendo da magia, eles são comuns, né? Magias mais pesadas, né? Isso é comum. Às vezes, numa limpeza emocional, eu acho difícil. Limpeza emocional pode acontecer mais catarse, assim, de você, tipo assim, fez uma limpeza, acessou uma emoção e aí o choro veio, aí você chorou ali por uns momentos, algumas horas. E depois aquilo passa, por quê? Porque você descarregou aquilo que você precisava soltar, que muitas vezes estava reprimido. Então, a limpeza emocional não passa tão mal, mas pode acontecer essas catarses, né? Mas, querendo ou não, é um sintoma físico aí sim, né? Uma outra coisa também que pode acontecer, gente, são sincronicidades numéricas aumentarem. Então, se você já vê números iguais. Eu acho que assim, números iguais é muito pra quando você tá começando, sabe? E às vezes a sincronicidade, ela, tipo assim, se você tiver mais atenta, ó, vou dar um exemplo. Teve um momento da minha vida em que eu tava muito ligada no número 33. Então, assim, sempre que eu pedia um sinal do universo e, tipo assim, eu tinha um pensamento, logo em seguida eu via esse número, eu falava, putz, isso que eu pensei é considerável, isso, né? E aí eu tinha uma conclusão sobre aquilo. Então, você pode ver número repetido, né? Se você estiver no início da sua jornada, pode ser sim que você veja mais números iguais. Mas assim, faz muito tempo que eu não fico vendo horas iguais, horas invertidas. Eu já passei bastante dessa fase. E essa sincronicidade fez muito sentido pra mim quando eu estava lá no meu início do despertar espiritual, quando eu tava vivendo, né, naquela loucura da vida. E aí foi o jeito que o universo falou: ó, presta atenção aqui, minha filha, vou mandar horas iguais e invertidas pra ela toda hora, porque ela vai falar: porra, alguma coisa tá acontecendo. Tem alguma coisa aí pra dar uma olhada, entendeu? Mas agora, isso tá meio manjado. Até porque, assim, aconteceu tanto no início que depois é tipo assim, mano, eu ficava vendo e pra mim não fazia tanta diferença, porque se tornou comum. Então, o universo, ele é inteligente, né, gente? O universo não é burro, ele sabe. E os mentores também, eles se comunicam através dessas sincronicidades numéricas. Então, fica ligado. Uma coisa que acontecia também, gente, teve uma época que eu estava meio na merda mesmo, sabe? Tava vivendo lá, nossa, um período bem difícil. E aí eu acompanhava muito o canal da Patrícia Monteiro, sabe? A Patrícia Monteiro de Portugal. Quem assistiu vai saber. E ela faz leituras intuitivas com números. E eu lembro que, tipo assim, às vezes eu via um número aleatório e aí eu ia lá depois ver a leitura intuitiva representada pelo aquele número. Então, se eu via o número 33, repetidamente, eu ia lá e olhava a leitura do número 33 e sempre fazia muito sentido. Tipo assim, isso pode acontecer com vocês, tá? Principalmente se você aí, né, gosta de ver leitura de tarô, essas coisas assim, né? Pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer também, gente, é você ver animais específicos que representem o que Hecate quer mostrar pra vocês, tá? E não só Hecate, mas outros deuses também, né? Se você fizer ali magia, pode ser que, de repente, uma mosca se manifeste ali. Tipo assim, beleza, eu fiz o meu feitiço, aí o feitiço tá lá, ele tá queimando, tá queimando, tá queimando, e de repente, tipo, eu fui lá ver e tem uma mosca morta. Às vezes essa mosca ela pode representar algo específico, às vezes tem um mosquitinho. Esses dias mesmo, esses dias mesmo aconteceu isso. Eu fiz uma magia de proteção física e espiritual para uma cliente minha, Hannah, maravilhosa. Tem um projeto com ela também. Já começamos aí, já divulgamos, né? A gente tem um ritual junto e a gente já fez uma turma. Agora a gente vai para a segunda turma em breve. Trago novidades para vocês. Mas eu fiz esse feitiço para Hannah e tinha um mosquitinho, né? E eu falei assim, Hannah, sabe o que me vem na cabeça? Sabe quando a gente tá vivendo a nossa vida ali e tal? Quando a gente tá pescando. E aí tem a pomba de um mosquito que fica ali, ó, o mosquito vai, o mosquito vem, e o mosquito ele faz o quê? Ele te desconcentra, ele tira a sua atenção, ele te incomoda, você não consegue pegar ele pra matar, ele fica ali te rodeando, ele
desconcentra você. E aí eu falei pra ela, pode ser que estavam acontecendo algumas situações que estavam tirando o seu foco, como um mosquitinho mesmo ali, estavam te atormentando e você não conseguia fazer o que você tinha que fazer, né? E ela falou, putz, faz muito sentido, né? Então isso pode acontecer. Assim como, de repente, você fizer um ritual com Hecate e na noite do ritual com Hecate você passar um monte de cachorro latindo perto da sua casa. É um sinal de que a energia de Hecate está conectada, né? Pode ser, sei lá, você tá passando na rua e um monte de cachorro te segue 2 dias depois que você fez o ritual com Hecate. Pode ser, né? Então, esse tipo de coisa pode acontecer, sim. Outra coisa muito importante que pode acontecer, gente, é ter sonhos mais interpretativos, sabe? Então, assim, fiz o ritual e aí sonhei tal coisa. Cara, dá uma olhada. Será que não significa tal coisa? Se você fez a magia com alguém, conte sobre esse sonho. É muito comum as minhas pacientes de magia natural, a gente faz um feitiço e ela fala, Bru, sonhei tal coisa, tal coisa. Quando a gente, né, quando eu vou fazer a interpretação ali do sonho, automaticamente, né, a gente entende que tem tudo a ver com aquela pessoa que estava passando e ali tinha uma mensagem, alguma coisa que ela não tinha se ligado. Isso sempre acontece com quem tem essa, né, essa parte dos sonhos ali mais ativa, tá? Não é com todo mundo que acontece, mas é algo normal, assim, não é difícil de acontecer, não, né? Uma coisa também que acontece, né, e é meio óbvio, assim, é você faz um feitiço de magia natural pela primeira vez e você fica muito interessado por questões e coisas místicas, né? Então, se você fez ali um feitiço com Hecate, pode ser que você comece a gostar de outras práticas além das que você já faz, sabe? Pode ser que você se interesse por tarô, pode ser runas, pode ser a interpretação dos sonhos, pode ser outros temas ali que estão ligados à espiritualidade, a algo mais místico, algo mais oculto. Isso é muito comum, tá? Então, nossa, eu falei várias coisas, né, gente? Que eu fui falando e eu fui lembrando tal. E são coisas que são comuns de acontecer quando a gente faz feitiços, né? Não só com Hecate, com outros tipos de feitiços, às vezes até mesmo sem a energia ali dos deuses, né? Pelo menos nas minhas práticas, isso se torna muito comum, sabe? Então, o que vocês acharam? Me conte aqui nos comentários se vocês já passaram, né, por alguma situação, se vocês já fizeram algum feitiço e alguma coisa específica aconteceu. Se vocês já fizeram feitiço comigo e aconteceu uma dessas situações, conta aqui também para que outras pessoas vejam os relatos de vocês e cada vez mais se motivem e tenham interesse de fazer a magia, porque a magia ela transforma a vida da gente, ela transforma o nosso íntimo, a nossa realidade, é uma ferramenta maravilhosa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Em algum lugar aqui você vai achar um link com todas as magias que eu faço, com as magias que eu ensino, tá? Se você estiver ouvindo aqui no YouTube, né? Tá tudo aqui na descrição. E para poder agendar algum serviço comigo ou aprender alguma magia comigo também, é só entrar lá no link que vai ter o botãozinho para você ir para onde você tem que ir, né? Seja o agendamento, seja as inscrições aí, seja tirar dúvidas, tá? Vou deixar tudo aqui. E, gente, muito obrigada mais uma vez pela companhia. É muito bom conversar com vocês. Até a próxima conversa. Tchau, tchau.